Senhor tem feito coisas grandes, não é? O Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. E eu digo a vocês que o assunto que a gente vai trabalhar este mês, que é o mês do aniversário da igreja, é um assunto, não é, que quando a gente fala, muitos se animam, né? O tema. Mas quando a gente começa a estudar o tema, é uma pancada muito forte. Pense na pancada. Quem lembra qual foi o tema? Não apagueis o Espírito Santo. Pronto. E a gente vai passar este mês estudando esse tema. É o aniversário da igreja, esse mês de setembro. E esse mês nós vamos, todas as quintas-feiras, ter esse período de reflexão, de estudo bíblico e ouvir o que o Espírito Santo diz a nós pela sua palavra, não é? Então, nós vamos hoje, nessa primeira aula, sobre isso, sobre esse assunto, sobre não apagueis o Espírito Santo. Tendo como assunto, esse é o tema, né? Não apagueis o Espírito Santo. Mas dentro do tema tem um assunto. Apagar o Espírito Santo é atrair a própria condenação. Apagar o Espírito Santo é atrair a própria condenação. Então, vocês estejam atentos para que o que Deus tem a nos falar nessa tarde através da sua palavra. Amém? Amém. Já que todas as virtudes e todas as vitórias do crente dependem do Espírito Santo, este versículo, esse texto bíblico, é considerado a chave de toda a vitória, de toda a conquista do cristão, que não deixa o Espírito Santo inapto em sua vida. Não poderemos vencer o pecado, presta bem atenção, maus hábitos antigos e arraigados em nós. Eu vou até repetir isso aí. Não poderemos vencer o pecado, maus hábitos antigos e arraigados em nós, sem a ação e o poder do Espírito Santo. Não poderemos sermos crentes de oração e de ação sem o poder do Espírito Santo. Então, dentro desse contexto, irmãos, não tem como nós vencermos, conquistarmos, sermos vitoriosos em nossa vida, se não tivermos a ação do Espírito Santo. Mas como o texto diz, não apagueis o Espírito Santo, e muita gente acha que apagar o Espírito Santo é deixar de dar glória, é deixar de falar em língua estranha, é deixar de profetizar. Está muito mais além do que isso, não é? Falar em línguas, profetizar, são consequências da ação do Espírito Santo na nossa vida, certo? Então presta bem atenção, o que a Bíblia realmente ensina sobre
não apagar o Espírito Santo. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, Paulo diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quer dizer com a letra? Não é? Porque às vezes a gente não pode, irmãos, abandonar o conhecimento literário, escriturístico. Mas quando o apóstolo Paulo diz que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, Deus não está dizendo aqui que ele está anulando a lei, o conhecimento bíblico, não. É porque o conhecimento teológico sem a ação do Espírito Santo não traz vida. Não basta ter o conhecimento sem ter a ação do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse que muitos conhecem a Escritura para a sua própria condenação. Então, amados, nós hoje fomos capacitados por Deus para vivenciarmos a nova aliança em Cristo Jesus, a aliança do Espírito Santo, por meio da ação do Espírito Santo. Jesus, quando ressuscitou, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, e quando ele adentra onde os discípulos estavam trancados com medos de serem mortos, Jesus diz: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. A aliança de Cristo, ela foi firmada no derramamento do seu sangue, mas ela foi progredindo, desenvolvendo, fortalecendo-se pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus disse aos discípulos: receba o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 1, verso 8 de Atos. E quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos ali em Jerusalém, ali se inicia a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Não existe igreja saudável sem a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falar na igreja, esta igreja morrerá, se já não estiver morta. No capítulo 6, veja, viu? Nós lemos 2 Coríntios 3 e 6. E no capítulo 6 e o verso 63 do Evangelho de João, Jesus disse, a carne para nada presta, mas as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Porque a palavra de Deus, ela tem que estar recheada pela ação do Espírito Santo. Se não tiver, não vem dos céus. Porque a palavra de Deus veio para consertar, consolar e edificar. Consertar no sentido de exortar.
Em João capítulo 14, vamos lá? Capítulo 14 de João, verso 16. (14, 16) até o 26. Mas vamos de um por um, versículo a versículo. Olha o que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, na minha diz, advogado. Por que advogado? Porque aqui o sentido é: o que é que o advogado faz em favor do seu cliente? Defende. Intercede, fala pelo cliente. Então o sentido aqui, quando Jesus disse: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Então observe que Jesus deixa claro que o Espírito Santo, ele estará para sempre com o crente. Verso 17. O Espírito da verdade. Olha, o Espírito Santo, ele não produz em nós mentira. Ele produz verdade. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 16, ele diz que o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. No mesmo capítulo, se não me falha aqui, Tico e Teco, continuando, verso 17. Diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Mas a gente vê. Aí eu vou perguntar. Vamos lá. Porque não vê nenhum, mas vós o conheceis. Por que a gente conhece Ele? Porque Ele vive e estará dentro de vós. Mas vós o conheceis. Porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Aí vem a pergunta: se o Espírito Santo, Ele vive conosco e está dentro de nós, por isso nós o conhecemos. Aí vem a pergunta: quem conhece o Espírito Santo? Escuta bem, vice. Quem conhece o Espírito Santo vive fazendo a vontade da carne? Não vive. Quem conhece o Espírito Santo vive habitualmente na prática do pecado? Não vive. Porque o que tem de pessoas aí, irmãos, dizendo que é Deus que está falando, é Deus que está dizendo, e na verdade não é Deus que está falando nem dizendo nada. Eles estão tomando o nome do Senhor Deus em vão e enganando muita gente que não conhece a Escritura. Hoje é a pontinha do iceberg que nós estamos começando. Daqui para terminar vai ter muito gemido, viu? E é muito forte. Continuando, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que é que Jesus está dizendo? Que não vai deixar órfãos, mas vai voltar para nós. Ele está falando que ele vai para o céu, mas vai deixar o Espírito Santo conosco. A gente não pode ficar sozinho. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis. Porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Olha, mas porque a gente vive, ele vive e nós vamos viver da mesma forma.
por causa do Espírito Santo. A gente não, se você não tem o Espírito Santo, você está morto. O próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 8, verso 14 de Romanos, ele diz: aquele que não tem o Espírito de Deus, este não é de Deus. E isso é muito forte. Porque é o Espírito Santo que dá o sinal, que dá a autenticação que você pertence a Deus. Verso 20. Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo está em nós pelo Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me a ele, e me revelarei e me manifestarei a ele. Ou seja, eu vou me apresentar a ele. Eu vou mostrar a ele quem eu sou. E você só pode conhecer a Cristo pelo Espírito Santo. Por isso que quando o próprio Cristo, o próprio Jesus, envia, olha, vamos lá, Apocalipse primeiro, livro de Apocalipse, olha o que é que diz o capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu. E mandou o anjo notificar a João. Só que essa revelação que Deus deu a Jesus, a gente vê a Trindade trabalhando aí. Olha o que é que Jesus, quando escreve as cartas às igrejas da Ásia. Do capítulo 2, verso 1 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas aí são os 7 pastores. E os candelabros é a igreja. Certo? Mas no versículo, lá no versículo 7 do capítulo 2, ele diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, Jesus recebeu a revelação do Pai, que mandou o anjo entregar a João, mas que tinha a ação do Espírito Santo. Então, quem fala na igreja é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo parar de falar da igreja, a igreja morre. Porque às vezes a gente acha que uma igreja, ela é próspera, irmãos, quando tem 20, 50, 60 mil membros. E a gente se engana com isso, viu? Tem muitos templos grandes, lotados, e o povo está morto. E o povo está morto. Mas por que, pastor? Eu não estou dizendo que templos grandes e cheios, não estou fazendo uma generalização, não. Eu estou falando que existem muitos templos grandes, lotados,
mas que o Espírito Santo não fala. Você vai para uma missa, como tem os eventos do movimento católico romano, em ginásios, em clubes e até em grandes paróquias lotadas. Aí eu pergunto a vocês, aqueles movimentos ali, o Espírito Santo está falando ali? Tá? Não. Porque o Espírito Santo ele não se junta onde há aquilo que dissocia-se de Cristo. Cristo não divide a sua glória com ninguém. O próprio profeta Isaías, Deus usando o profeta Isaías, disse que a glória dele ele não dá a ninguém. Então, por mais que tenha um grande número de pessoas ali, o Espírito Santo não está falando ali. Ali pode ser qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele leva a mim, a você e a qualquer ser vivente que ouve a palavra a se prostrar diante de Cristo, a confessar os seus pecados e a reconhecer que depende única, exclusiva, excessivamente dele. De mais nada. Quando o salmista Davi diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele está dizendo exatamente isso. Se eu tenho Cristo, se eu tenho Deus, nada me faltará. De nada eu vou ter falta. Porque Ele é suficiente. Continuando. Verso 22. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, porque existia outro discípulo chamado Judas Tadeu. Tinha Judas Iscariotes e tinha Judas Tadeu, não é? Então perguntou-lhe Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Nós viremos. Jesus não está dizendo eu venho ou o Pai vem, não. Vem os três. Nós viremos. Está no plural. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Olha, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Quem é esse conselheiro? O Espírito Santo. Se não, escuta bem, se não permitirmos que o Espírito Santo tenha em nós o livre acesso para agir em nós e por meio de nós teremos uma vida derrotada e só prejudicaremos a nós mesmos, se não permitirmos. E por que, pastor, se não permitirmos? Lembra aquele texto de Isaías 43:13? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Aí a gente diz assim, irmãos, operando Deus. Ninguém pode impedir. No sentido de vontade soberana de Deus, ninguém pode impedir. É verdade, é um fato. Mas você pode impedir do Espírito Santo agir em você. Sabe por quê?
texto sagrado diz, lá em Apocalipse 3:20, quando ele estava falando para a igreja de Laodiceia. A igreja que colocou Jesus para fora. Colocou como, pastor? Porque era uma igreja que só pensava na aparência do prédio. Era a igreja que só pensava no poder do dinheiro. Era a igreja que só pensava no luxo, no materialismo. E em consequência disso começou a vender seus irmãos para o Império Romano para serem mortos, para que eles desfrutassem de uma vida, olha, endinheirada. Eles vendiam os irmãos por dinheiro. Os próprios crentes vendiam outro. Colocou Jesus para fora da igreja. Lembra quando Saulo pegou a autorização para ir para Damasco, prender e matar os crentes? E quem foi que se encontrou com Saulo no caminho de Damasco? Jesus. E Jesus disse o que para Saulo? Saulo. Por que me persegues? O que Jesus estava querendo dizer? Quem persegue meus servos, meus filhos, meus discípulos, está perseguindo a mim. Então, o crente que persegue outro, ele não está sendo usado por Deus. Ele está sendo usado por qualquer coisa, menos por Deus. Então, o que eu estou mostrando a você, eu citei alguma coisa que não estivesse na Escritura? Então, às vezes a gente diz assim, não, irmãos, o Espírito Santo está agindo aqui. O Espírito Santo, quando ele age, irmãos, ele traz paz, unidade, poder, graça, ânimo, força. Ele não divide. Ele não bota um crente contra o outro. O inimigo, sim, bota um contra o outro. O pecado que está dentro do ser humano, que está dentro de nós, que se a gente não vigiar, o pecado toma conta. Se não permitirmos que o Espírito Santo tenha em nós um livre acesso para agir em nós, e por meio de nós teremos uma vida derrotada. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Bora ver? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu o quê? Espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, moderação. Equilíbrio, moderação. Então, se a gente não permite a ação do Espírito Santo em nós, se ele não tem livre acesso, nós teremos uma vida de derrota. Nós não teremos uma vida espiritual próspera. Por quê, irmãos? O Espírito Santo que está em nós, ele é um espírito de poder, não de covardia, de medo, de insegurança. O problema é que nós estamos preocupados em ver para crer, não em crer para ver. Um indivíduo, através de uma vida pecaminosa ou meramente por negligência ou desinteresse, pode apagar o fogo do Espírito Santo que ele antes conhecera, podendo fazer com que nunca mais se reacenda. Eu vou traduzir isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Um crente, uma pessoa que diz que é crente, mas que não tem interesse pela vida, pelo trabalho
pela obra do reino de Deus, ele não cresce espiritualmente e está fadado a desistir e a sair da igreja e do reino de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele habita na igreja, quando ele habita no crente, ele sente sede, ele sente desejo de servir a Deus. Não tem como ser crente, eu não tenho vontade de fazer nada na igreja. Tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. É o crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Então a Bíblia diz, escute bem, viu? A Bíblia diz que uma vida negligente, uma vida de desinteresse e uma vida de pecado apaga o fogo do Espírito Santo que antes ele conheceu na conversão, porque ele habita e está em vós, e vós o conheceis, como a gente leu, podendo fazer com que esse fogo nunca mais se reacenda, porque você não valorizou aquilo que aconteceu, escuta bem, dentro de você, pela ação do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não entristeça o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Se a Bíblia diz não entristeça, é porque o Espírito Santo, além de ser Deus, é uma pessoa que tem sentimentos. Deus é uma pessoa, não é uma pessoa como eu e você, é uma pessoa superior a eu e a você, o Senhor é o Criador. Nós temos sentimentos porque são atributos de Deus que veio até nós. Se nós nos entristecemos quando nos decepcionamos com os nossos semelhantes, ou não? Você nunca se decepcionou com o marido, com a esposa, com o vizinho, com o filho, com a tia, com o pai, com a mãe? Ou não? Sim ou não? Sim, sim. Você se decepcionou. E o que muitas vezes muita gente faz quando se decepciona com aquela pessoa que você não esperava se decepcionar. O que é que a maioria das pessoas fazem? Se afasta, fica longe. Porque tem o quê? Receio de se decepcionar novamente, porque a decepção causa dor, tristeza. Aí a pessoa entristece o Espírito Santo. E quer que o Espírito Santo atue na vida dele, se ele vive uma vida de negligência na sua vida espiritual. Não cultiva a vida espiritual. Não busca ter uma vida de oração, não busca ter uma vida de perdão. A nossa vida, irmãos, nossa vida, diariamente, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano e as 24 horas do dia tem que ser uma vida de perdão e de renúncia. Porque todo dia alguém te entristece, alguém te aborrece. E aí Jesus vai dizer para mim e para você, como disse para Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Jesus disse: não, 70 vezes 7. Glória a Deus. E aí, irmãos, voltando para 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6, a gente leu nesses minutos atrás o capítulo 1, versos 6 e 7. Agora a gente vai ler só o capítulo 1, verso 6. Por esse motivo, mais uma vez quero encorajar-te que revivas o dom de Deus
que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Aí eu quero que você... Essa palavra reviver, reavivar, que está aí no texto, no grego, significa reacender e manter queimando. Reacender e manter queimando. Vamos repetir o texto? Quando Paulo diz assim, olha, por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que revivas o dom de Deus, que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Deixa eu perguntar, que dom de Deus é esse? É o quê? O Espírito Santo. Como disse Pedro em Atos 2:38, vamos conferir? Atos 2:38, quando as pessoas ouviram a pregação de Pedro e perguntou, o que é que a gente vai fazer? Verso 37 e 38, o apóstolo Pedro respondeu à multidão. Atos 2, versículo 37 e 38. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo, por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que revives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, tu recebesse o Espírito Santo, deixa ele queimar da tua vida. Então, quando a gente tem uma vida pecaminosa, ou negligencia, ou não tem interesse pela a obra de Deus, é porque o Espírito Santo não está queimando na sua vida. Não está queimando. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O capítulo 6 da carta aos Hebreus, vamos lá? Diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes de quem? Do Espírito Santo. E provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Mas por que é impossível? Tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ou seja, quando a pessoa não cultiva a ação do Espírito Santo, a tendência é a pessoa apostatar da fé, sair. E quando sair do caminho da fé verdadeira em Deus, ele estará negando tudo aquilo que com a própria boca dele ele confessou, ele experimentou. O texto sagrado é bem claro quando diz no versículo 5:
e provaram os benefícios da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem hoje à tarde aqui provou os benefícios da palavra de Deus? Amém. Amém. Veja aí quantas pessoas foram curadas no início do culto. Por quê? Porque a Bíblia diz: se há entre vós algum enfermo, chame o pastor da igreja, unge os enfermos, e a oração da fé sarará o enfermo. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então, antes de nós começarmos a pregação, começarmos o ensino, a gente orou pelos enfermos e Jesus curou vários. Amém. Isso é o quê? Experimentar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Porque o que você sentiu aqui, hoje, na ação do Espírito Santo curando as pessoas, não é comparado ao que vai vir ainda. Não se compara. Hoje eu estava dizendo para a Cleide, lá em casa de manhã, estava comentando, eu estudando esse assunto aqui, e veio à minha mente um assunto que eu estava ouvindo, que eu estava pesquisando, e eu disse: Cleide, nossa irmã Natália, ela perdeu 3 filhos. Vocês lembram disso, né? Natália perdeu 3 filhos. Eu disse: quando ela chegar no céu, ela vai conhecer todos os 3. Mesmo que ela nem viu. Ela teve um aborto. Mas ela vai identificar. Vai identificar. Sem nunca ter visto. Porque lá, a nossa mente não será igual aqui. A nossa mente será expandida. Teremos a mente de Deus. Veja. Teremos uma mente além. Conheceremos tudo. Lá não vai precisar alguém chegar para mim e dizer: Silvio, esse aqui é Abraão. Não vai precisar. Esse aqui é Isaac, esse aqui é Jacó, esse aqui é Moisés. Não vai precisar. Porque nós estaremos na dimensão do Espírito. Aleluia, Jesus. Quando a palavra de Deus diz lá no capítulo 17, verso 11 em diante, do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, capítulo 17, verso 1 a 11, e Jesus ali se transfigura, e ao lado de Jesus aparecem Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Elias e Moisés, porque eles já tinham morrido há muitos séculos atrás. Mas quando eles se transfiguraram, Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Quem foi que disse a Pedro que era Elias e era Moisés? O Espírito Santo. Pois é. Quando entrarmos na plenitude de Deus, nós entenderemos tudo, saberemos de tudo, porque nós estaremos no mundo de Deus. Aleluia. Não mais no nosso. O nosso é limitado, o nosso é gradativo, o nosso a gente precisa estudar todo dia a gente precisa buscar, precisa conhecer. No lado de Deus, não. Aí eu estava dizendo, a gente lá vai conhecer os 3 filhos de Natália, sem nunca os tê-lo visto. O bebê de Lívia também a gente vai conhecer lá, Lívia. Tu também vai conhecer. Teu filho ou tua filha que tu perdeu vai estar lá. Tua netinha ou teu neto também, Marlene. Tu vai conhecer. Essa aqui, ó, lá na terra, era sua vovó, mas aqui é sua irmã, em Cristo Jesus. Isso somente o Evangelho pode proporcionar. Somente o Evangelho pode proporcionar. O capítulo 10 do livro da carta aos Hebreus ainda. Vamos lá? 10 de Hebreus. Estão com a Bíblia aberta? Vamos lá. 10, 19 de Hebreus em diante, até o 31. Acompanhe comigo, viu? Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo
e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Olha, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Vê agora. Por quê, irmãos? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, olha, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu recebi o conhecimento da verdade, aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aletheia. A verdade que os gregos, durante séculos, procuraram. Aí Jesus chega, usando o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento. Jesus disse: eu sou a aletheia, que vocês por todos os séculos procuraram. Eu sou a aletheia personificada em carne e osso. Ou seja, eu sou a verdade que se materializou e está entre vocês. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Verso 27 do capítulo 10. Vamos repetir o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós. Olha o escritor dizendo: julgue vocês, julgue nós. Quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha para aí. Porquanto nós conhecemos aquele que lhe declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre quem? O seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Então, se não se aprumar, meu filho, o juízo de Deus vem, viu? A palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E como eu coloquei de manhã lá, um áudio para a igreja ouvir, mas uns 4 ouviram, ou 4 ou 5. Irmãos, é inadmissível a gente vir para a igreja. Quando chega na igreja, aqui no templo, aqueles que chegam atrasados por algum motivo que seja justificável ou não, tem um monte de cadeira vazia. Às vezes vem pegar a cadeira aqui na frente e leva lá para trás, desarruma as cadeiras da igreja.
desliga o celular em nome de Jesus. Deixa o celular no último volume, fica escutando mensagem. Quando pode ver, está aí. Mas ele está desligado para receber qualquer ligação. Ah, pastor, porque eu tenho uma coisa importante para resolver. Ficava em casa. Fica em casa. Tem para resolver? É um levanta e sai. Parece que quando chega na igreja dá uma mijadeira no povo. O povo não consegue ficar até o culto. A gente entende que tem umas pessoas que têm problema de pressão. Que precisa levantar, ir ao banheiro, quem toma muita medicação. Eu tomo medicação. Por que vocês acham que eu tomo muita água quando estou pregando? A glicose alta, boca fica seca. A gente entende que tem a questão do doente, mas às vezes vem gente de fora, uns jovens vêm com outros jovens, parece que dá um faniquito. De 5 minutos levanta para tomar água. 5 minutos levanta para tomar água. Levanta, tira um copo, toma água, volta e fica cochichando. E não presta atenção no culto e atrapalha o outro. Falta de reverência. E quando é isso, vem como criança. Eu não tenho nada. As crianças não são culpadas. Culpadas são os pais. Porque eu tive 2 crianças. Mas eu dizia ao meu em casa, olha, na igreja não é lugar de correr. Se correr, você vai apanhar. E apanhava mesmo. Apanhava, não tinha boquinha não. Quer brincar? Olha, depois de acabar o culto, você brinca até a hora que você quiser. Depois que terminava o culto, irmãos, eu ia com o Silvio Clay para a igreja, ela ficava sentada no banco do meu lado, sentada embaixo do meu braço. Quando o pastor da rabeça apostólica, eu dizia, minha filha, pode descer agora. Posso, painho? Pode. Aí ela descia do banco, aí não dava para quem queria. Cada um queria pegar um pouquinho, né? Porque Silvio Clay era aquela criança muito agradável. Todo mundo gostava de Silvio Clay. Aí eu ficava esperando. Porque todo mundo falava, abraçava, cheirava, ela brincava. Aí terminou, agora vamos para casa. Já cansei de dizer, irmão, não deixe seus filhos correr na igreja. Não deixe, porque aqui tem quina no púlpito, tem material elétrico, tem fio, tem eletricidade. Uma criança pode cair, bater a cabeça, machucar, sofrer um choque elétrico. Sabe o que acontece? Se acontecer, de quem vai ser a culpa? A culpa é do pastor. A mãe nunca vai dizer, a culpa foi minha. E se tiver uma coisa mais grave, onde foi? Foi na igreja. Misericórdia. Por causa da falta de reverência, de temor. É um entra e sai, e entra, é uma pancada naquela porta de vidro, que eu vejo a hora quebrar aquela porta de vidro. Pais que as crianças chegam, ficam lá fora e os pais não botam para dentro para sentar não. Não, mas porque ele é criança não acostuma. Costuma. O meu não se acostumou, por que o de vocês não se acostuma? O meu não é melhor do que o seu. Se acostuma, isso depende da disciplina do pai e da mãe. Se em casa dá atenção às crianças e ensina, olha, você vai para a igreja, quando chegar na igreja você vai ficar sentado, você vai prestar atenção ao culto. Quando for na hora de ir para o culto da sala do departamento infantil, aí você se levanta, vai para o culto.
Mas os primeiros a dar o maior exemplo é os adultos. Chega no culto e fica conversando. Deixa para conversar quando terminar. Ah, quando terminar não tem tempo de ir embora. Então vá-se embora, mas não conversa no culto não. Você não está fazendo isso por mim nem para mim. Isso é por Cristo. Reverência na casa de Deus. Não se vem de qualquer jeito para a casa de Deus. Presta atenção na tua roupa, nas tuas vestes. Gente que muitas vezes vem para o templo, você olha para ela, você está vendo até o intestino da pessoa. Pois é. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ter ordem, decência. Isso é temer a Deus, reverenciar a Deus. Não é só aqui não. É na sua casa, na rua. Onde você estiver. Reverenciar o Senhor. Teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Continuando, no verso 31 do capítulo 10 de Hebreus. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para a gente, nesta tarde, encerrar. Apagueis. Escute bem. Nós não estamos falando sobre não apagueis o Espírito Santo. No original grego, temos o verbo isbenume. Presta bem atenção. Isbenume, que significa extinguir. Extinguir, que significa deixar de existir. Apagar, que significa suprimir, apertar, até que aquilo deixe de existir. Esse verbo é usado para dar a ideia de apagar o fogo ou ressecar coisas molhadas para se tornarem secas. Então, quando Paulo está dizendo assim, não apagueis o Espírito Santo, ele está dizendo assim, não se torne seco. Não se torne inerte, insensível ao Espírito Santo. Também transmite a ideia de tornar as coisas inativas. Deixar o crente parado, seco, sem vida. Por isso que a gente, irmãos, precisamos cultivar o Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito Santo que traz a vida de Deus para nós. Ele penetra as profundezas de Deus e traz para nós. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que fala. Quando a gente foi orar pela irmã, que o Senhor disse o que estava acontecendo na mente dela, quem foi que disse? O Espírito Santo. Porque não tem como eu saber. Não tem como um ser humano saber. Mas ele penetra, ele vai lá dentro. Ele desmonta, ele revela, ele mostra o oculto e o escondido. Glória a Deus. Ninguém se esconde. Amém? Amém. Cadê? Vamos, irmãos. Vocês entenderam tudo que foi dito? Amém. Na próxima semana, se Deus nos permitir, se Jesus não voltar e eu estiver vivo, a gente dá sequência a esse assunto.